Boa noite, irmãos, amigos que têm nos acompanhado. Seja o nosso Deus abençoando a vida de cada um. Queira Deus que esteja se aproximando o período de término da quarentena e retorno às atividades. Estou falando, pensando especialmente nos cultos, no ajuntamento do povo de Deus. Um dos temas que nós encontramos no saltério é a apreciação pelo lugar do culto e também pelo culto em si. E nós encontramos vários salmos em que os salmistas falaram acerca dessas coisas. O contexto presente deve inflamar nossos corações nessa direção. Nunca antes fomos privados de nos ajuntarmos, de estarmos cerceados em termos da nossa liberdade do culto. Que a situação presente, em alguma medida, nos traga de volta para isso. Encontramos no Salmo 121, uma dessas palavras direcionadas, voltadas para isso, mas no Salmo 122, de maneira muito direta. O salmista diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Que seja esse o nosso estado de espírito, poder dizer, alegrei-me quando me disseram, ou como está aqui, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E o salmista nos diz, para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Seja essa nossa atitude. Vamos cantar 2 cânticos, o primeiro deles, desde os confins da terra. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade.
és adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, o grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Próximo cântico. Teu povo é teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Que seja esse cântico constante do povo de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para a Epístola de Judas, no único capítulo, dos versos 8 a 10. Judas, no único capítulo, versos 8 até o 10, nós encontramos Judas fazendo uma descrição dos falsos mestres, daqueles que haviam entrado na igreja e estavam trazendo tantos problemas à igreja. Judas
dos versos 8 até o verso 10. Imagino que você que tem nos acompanhado deve ter achado. Assim diz: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Vamos orar. Senhor, damos graças que temos a oportunidade de adorar o Senhor, mesmo com limitações, mesmo com imperfeições. Deus, muito obrigado. Quão belo, quão agradável, Deus, é para nós adorar o Senhor. Ajude-nos, Deus, a dia após dia nos alimentarmos da Tua palavra e em nossos cultos públicos dê-nos a bênção, Deus, de oferecer um culto digno da Tua majestade. Ajuda-nos, Pai, arregimenta o nosso zelo. Faz, ó Deus, com que nossa busca pelo Senhor e pela Tua glória, faz com que isso seja constante, que assim seja o Teu nome exaltado. Damos graças, pedimos, oramos em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Judas escreveu praticamente sermões inflamados. Os pregadores, eles diferem nas suas características. Existem aqueles que têm mais um timbre de mestre. E o apóstolo Paulo tem essa característica muito forte. Já outros têm mais a característica de um pregador inflamado. Temos essa impressão ao ler os profetas no Antigo Testamento. Corajosos, impetuosos, não receavam em colocar o dedo na ferida. Eles eram menos, não eram tão educadinhos, eles falavam de uma maneira muito incisiva, rústica até. Judas parece que traz esse tipo de característica, essa inspiração. O modo de Judas falar é muito incisivo, é muito indireto, não há imprecisões, o material é parte do cânon, portanto inspirado como todo o restante do, mas nós temos esse estilo mais incisivo da parte de Judas. Um problema da segunda metade do primeiro século é essa presença constante, crescente, mas atuante de mestres que não tinham a ortodoxia nos seus lábios. Estavam presentes nos cultos, entoavam os cânticos, ouviam a palavra, mas quando eles tentavam reproduzir o evangelho, não era o evangelho que eles reproduziam. E Judas disse: nós temos como descrevê-los, nós temos como identificá-los. Ele então diz: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. Da mesma forma, indica um grupo associado àquele que Judas já havia falado há pouco tempo. Judas tinha falado daqueles que saíram do deserto, mas que por causa do seu pecado saíram do Egito, tombaram no deserto. E ele fala também de anjos que não guardaram o seu domicílio natural, aquilo que era comum, e ele também fala
de cidades de Sodoma e Gomorra, e ainda também das cidades ao redor. Da mesma forma, então, tendo esse conjunto de informações, Judas está preocupado com esses que são como aqueles que ele tinha acabado de mencionar. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Nas descrições que Judas nos apresenta deles, eles contaminam o corpo, eles fazem aquilo com o próprio corpo que é como se sujasse o corpo, como se o tornasse impróprio, inadequado. Rejeitam autoridades, uma dificuldade ou uma característica recorrente, presente na vida de falsos mestres, é que eles têm muita dificuldade em se sujeitar a autoridades. Eles sempre encontram grandes problemas nas autoridades, e no caso aqui, autoridades eclesiásticas. O contexto até nos faz pensar em transpor esse ambiente de autoridades eclesiásticas, o contexto eclesiástico. Mas os falsos mestres, de maneira geral, eles são ríspidos em relação aos líderes eclesiásticos. Sempre se acham mais inteligentes, mais capazes, mais elevados. E esses líderes eclesiásticos sempre deixam a desejar. Então, eles não se submetem, eles rejeitam essas autoridades e difamam os seres celestiais. Então, ligados a não se sujeitar às autoridades, vem a difamação a seres celestiais. Aqui nós encontramos esses falsos mestres dos dias de Judas, já partindo para o que nós chamamos em nossos dias de bizarrices. Eles começam a falar daquilo que transpõe, que vai além. Eles começam a portar-se com veemência acerca de contextos, pessoas, ambientes que não está na capacidade, na alçada deles de classificar, de ponderar. Então eles difamam os seres celestiais. Daí Judas, para contrapor, para contrabalançar aquilo que eles estavam dizendo, ele diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés. Contudo, porém, Judas quer apresentar um contraponto, por isso ele inicia desse modo: nem mesmo o arcanjo Miguel, uma autoridade celestial. O arcanjo Miguel é apresentado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como um desses anjos que recebe comissões, missões especiais. E aqui Judas nos fala de uma disputa acerca do corpo de Moisés. Eu preciso dizer que nós não encontramos esse registro no cânon, nós não encontramos, por exemplo, no final de Deuteronômio, que os últimos versículos de Deuteronômio muito provavelmente foram escritos pelo sacerdote Esdras. Essa possibilidade existe como uma espécie de editor das últimas linhas. Com certeza Moisés não escreveu sobre a sua própria morte lá no livro de Deuteronômio. E os últimos versos, quando ele fala que nunca mais se viu um profeta como Moisés, existe essa possibilidade de ser Esdras. Nós não encontramos nem no Pentateuco, nem mesmo no restante do Antigo Testamento, qualquer nota sobre o que Judas está nos falando aqui. Judas está fazendo uso de material que era conhecido no ambiente do judaísmo. E uma das coisas que fez com que essa epístola, essa curta epístola escrita por Judas, passasse por um tempo maior
de exame, passasse por um tempo maior de avaliação acerca do seu conteúdo ser canônico ou não, uma das coisas que fez com que houvesse uma maior demora sobre o livro de Judas é exatamente a passagem que nós temos em mãos. Judas está citando como verdadeiro algo que não está no cânon, mas a verdade é que não, Pedro também faz. Por isso também houve uma demora, houve uma avaliação maior, houve uma ponderação maior ligada à segunda carta de Pedro. Mas eram fatos bem aceitos, eram fatos que usufruíam de um assentimento na literatura judaica com tal expressividade que Judas coloca, Judas traz o assunto, Judas insere como um fato verdadeiro, não apenas como folclore judaico, não apenas como uma história mirabolante contada por judeus que não tinham qualquer testemunho no ambiente judaico. Não, o material que Judas inclui de fato era algo aceito dentro do judaísmo e era algo que gozava de certa aceitação e respeitabilidade. Quando esse material entra no cânon, então ele ganha o status de canonicidade. Nós não temos razões para duvidar acerca da veracidade desse fato. O corpo de Moisés passa por uma disputa. O arcanjo Miguel, o que o Antigo Testamento nos diz é que o corpo de Moisés, ele não é encontrado. E o que o Novo Testamento nos diz é quando Jesus está no Monte da Transfiguração, aparecem Elias e Moisés, pelo menos Elias ele foi transladado, ele foi levado, ele foi tomado, e Moisés, o corpo não foi encontrado. Quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, nem mesmo o arcanjo Miguel ousou fazer acusação injuriosa contra ele. O arcanjo Miguel, e esse é o ponto de Judas, nem mesmo ele, tendo os privilégios, usufruindo da presença imediata de Deus, sendo esse anjo que recebeu comissionamentos especiais, sendo um anjo de destaque na milícia celestial, nem mesmo ele, esse é o ponto de Judas, nem mesmo ele fez acusação difamatória, injuriosa contra o diabo, mas disse: o Senhor o repreenda. O ponto de Judas é dizer: esses tais, eles agem como loucos. Será que é desconhecido para eles? Será que eles não sabem que nem mesmo o arcanjo Miguel, quando fazia isso, portou-se do modo como eles se portam? Eles então se portam como pessoas sem nenhum critério. Judas continua: todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, agem como pessoas que não pensam, agem como pessoas que não têm discernimento, e as coisas que entendem por instinto não é uma compreensão clara, não é uma compreensão que os leve às melhores ações, é uma compreensão que faz com que eles estejam agindo quase que na base da reação impensada. É isso que o entendimento por instinto faz. Como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Judas compara esses falsos mestres como animais, animais que não pensam, animais que fazem o que fazem, baseados ou levados no seu instinto. Às vezes nós quase pensamos que alguns animais pensam, que alguns animais têm inteligência, têm intelecto. Eles têm certas disciplinas,
eles fazem algumas coisas que nos fazem pensar: nossa, que animal inteligente. Por exemplo, desde que eu me entendo por gente, o meu pai, ele teve cachorro. E ele não teve não apenas nenhum nem dois, sempre teve muitos cachorros. E um dos cachorros, meu pai dizia, né, o cachorro já morreu, meu pai continua vivo, que aquele cachorro era muito, muito inteligente. Por quê? Os meus pais lá em Fortaleza moram em uma avenida, a residência fica em uma avenida muito tumultuada, com muito trânsito e muitos acidentes graves, inclusive, já aconteceram lá, bem em frente onde eles moram. E aquele cachorro, de maneira muito impressionante, ele olhava de um lado e do outro da avenida, não passava, quando os carros estavam passando, esperava o semáforo fechar e então ele passava. E meu pai observou aquilo muitas vezes e ele dizia: esse cachorro, ele é mais inteligente do que algumas pessoas. Logicamente que o cachorro não é inteligente. A maneira do meu pai falar é porque tinham pessoas que agiam com tanta imprudência, que ele fazia esse tipo de comparação. Logicamente que o cachorro não passava por ser um ser inteligente, por ter raciocínios lógicos, mas na verdade um instinto, e no caso dele um instinto que lhe fazia observar, discernir o perigo e agir a partir disso. Mas nós não podemos dizer que há um intelecto nele, ou pelo menos um intelecto tal qual nós encontramos nos seres humanos. Eles agem por instinto, não apenas nisso, em tantas outras coisas também. Judas então nos diz: esses tais, eles difamam o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. O procedimento, as ações, os passos, o modo desses falsos mestres agirem é a semelhança de animais irracionais. Alguma inteligibilidade havia neles, nas palavras deles, nas ações deles, mas o conjunto de coisas que eles faziam os distanciava de pessoas que nós poderíamos dizer são cristãos, que agem com discernimento. Isso os distanciava de tal modo de cristãos que agem com discernimento, que Judas faz esse tipo de afirmação dura, incisiva, chega a ser grotesca, tosca, num certo sentido, mas era isso que melhor descrevia aqueles falsos mestres. Irmãos, em nossos dias, as bizarrices continuam. Alguém recentemente disse que parece que as bizarrices estão diminuindo no meio evangélico. Pode até ser. Talvez houve uma chamada, houve uma trégua. Ouvimos há não muito tempo Benihim apresentando um arrependimento. Ouvimos de certos líderes que lançavam mão de táticas, de práticas tão detestáveis, tão reprováveis, no mínimo recuaram. Tantas coisas que nós vimos na internet que a gente dizia: meu Deus, que maluquice é essa? Parece que essas coisas têm diminuído. Mas os falsos mestres em nossos dias continuam se multiplicando. Todo o procedimento místico e o amor ao misticismo, em alguma medida, ele diminuiu. Que foi escasso, não. Precisamos estar atentos a essas coisas. Precisamos estar atentos a esses que aplaudem as bizarrices, as difamações das coisas que não entendem. Precisamos estar atentos ao falso ensino e aos falsos mestres.
Concluindo então, precisamos perceber que em nossos dias, aqueles que rejeitam a autoridade, eles continuam, eles não vão deixar de aparecer, até a volta de Cristo, até a consumação de todas as coisas. Os que fazem as suas difamações, os que sempre encontram motivo para as suas ásperas críticas às autoridades eclesiásticas, eles sempre vão existir. Eles existiram no primeiro século, eles existiram ao longo da história, e em nossos dias parece que eles se multiplicam. Dizem que coelho se multiplica, parece que esses falsos mestres são como coelhos, multiplicando-se em nossos dias. Precisamos estar bem atentos. Aqueles que falam de coisas que transcendem, que estão além da sua alçada, quantos e quantos em nossos dias? Estejamos atentos. Cuidado com o misticismo. Diga não ao misticismo. Rejeitemos. A igreja em nossos dias deve claramente, abertamente, rejeitar o misticismo. E por fim, busquemos discernimento. Em nome da espiritualidade se procura tanto, coisas novas, informações novas, entendimentos novos, interpretações novas. Cuidado com isso. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de um cristianismo místico, que o Senhor nos livre de uma aptidão desenfreada pelo que é místico, que Ele coloque no seu povo amor pelo discernimento, pela leitura da Sagrada Escritura, pela compreensão dela e pela prática pensada, dependente do Senhor, mas uma prática que vem, que é fruto, que é resultante da compreensão das Escrituras. Que o Senhor faça isso conosco e que nisso nós estejamos trazendo honra e glória para o nosso Deus. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, damos graças, faz com que Tua palavra fique em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.